O lobisomem de Sertanópolis. Ouça com muita atenção, meus amigos, pois esta é uma história que corre de boca em boca na região de Sertanópolis, um lugar onde a natureza guarda segredos antigos e sombras que nem a luz da lua cheia consegue espantar. Certo dia, em um sítio próximo à cidade, famoso por ter em seu terreno uma castanheira gigantesca, tão grande que parecia tocar o céu, moravam três grandes amigos: Raul, Leandrinho e Fernandinho. Eles decidiram se mudar para lá juntos para dividir as despesas e aproveitar a vida tranquila do campo, longe da correria da cidade. Era uma noite de lua cheia, daquelas bem claras, que iluminava tudo ao redor como se fosse dia, quando um barulho estranho vindo da direção do chiqueiro cortou o silêncio da noite. O som era seco, misturado com rosnados baixos e galhos se quebrando, e assustou todos os três dentro de casa. Fernandinho, sempre o mais corajoso e pronto para qualquer situação, pegou sua espingarda calibre 36 e chamou os amigos. Raul, Leandrinho, me acompanhem, vamos ver o que é isso. Imediatamente, saíram todos de casa. Fernandinho na frente com a espingarda firme nas mãos, Raul com uma pistola 9mm na cintura e Leandrinho segurando um revólver 38. O coração de cada um batia forte no peito, pois todos conheciam as histórias contadas pelos moradores mais velhos da região. Histórias sobre uma criatura terrível que aparecia nas noites de lua cheia, o temido lobisomem de Sertanópolis. O barulho ficava cada vez mais alto e próximo. Ao chegarem perto do chiqueiro, os três se espalharam para cercar o local, prontos para enfrentar o que viesse pela frente. Quando iluminaram tudo com as lanternas, a tensão que sentiam deu lugar a um riso nervoso e aliviado. Não havia monstro nenhum. Era apenas uma raposa atrevida, que tinha entrado ali para tentar roubar uma das galinhas do galinheiro. Eles voltaram para casa tranquilos, mas no momento em que fecharam e trancaram a porta de entrada, um uivo longo e grave ecoou pela floresta, vindo de bem longe da castanheira gigante. A raposa era só o começo. Aos poucos, a adrenalina foi baixando e os três amigos guardaram as armas, rindo do próprio susto que tinham levado. Uma raposa, zombou Leandrinho, enquanto guardava o 38 na gaveta. Quase fizemos uma confusão danada, por causa de um bicho desse tamanho. Voltaram para a varanda da casa, sentindo o ar fresco da noite bater no rosto. A lua cheia iluminava a copa da castanheira, criando sombras longas e retorcidas no chão. Fernandinho encostou sua espingarda 36 na parede e ia acender um cigarro, quando o silêncio do sítio foi cortado de novo. Dessa vez não era um barulho de animal. Foi um estalo seco, forte, como se um tronco médio de árvore tivesse sido partido ao meio. O som vinha direto da direção da castanheira. Imediatamente, os cavalos que estavam no casto começaram a relinchar assustados, batendo os cascos contra as cercas, como se quisessem se afastar de algo. Um cheiro forte, metálico, parecido com sangue velho, invadiu o nariz de Raul. Fernandinho. Pega a arma, sussurrou Raul, com a mão tremendo já sobre a coronha da 9mm. De trás do tronco enorme da castanheira, algo começou a se erguer lentamente. Não era uma raposa, nem um lobo comum. Era uma figura magra, mas mais alta que qualquer homem. A pele parecia esticada sobre os ossos, e pelos escuros cobriam todo o corpo, pelos que quase sumiam na escuridão da noite. A criatura soltou um suspiro pesado, um som que parecia um nome, sendo sussurrado em meio a um rosnado baixo. Seus olhos não brilhavam como os dos bichos. Eram opacos, fixos diretamente em Fernandinho. Atira, disse Leandrinho, sem gritar, mas com a voz carregada de medo. O primeiro disparo da espingarda 36 rasgou a noite, mas a figura não recuou. Ela apenas inclinou a cabeça, soltou um uivo que fez os vidros das janelas vibrarem levemente e deu passos largos em direção à varanda. A verdadeira caçada tinha acabado de começar. O movimento da criatura era rápido, mas possível de se acompanhar com os olhos. Fernandinho recarregou a arma e o segundo tiro acertou o peito dela. A criatura cambaleou para trás, sentindo o impacto, mas continuou de pé, soltando um som que parecia uma risada rouca. Ele não cai, falou Raul, disparando todas as balas da sua 9mm.
Os clarões iluminavam o rosto da coisa. Pele cinzenta, dura como couro velho, traços que lembravam mais um ser humano do que um animal, e isso era o que mais assustava. A figura recuou para a sombra da castanheira, movendo-se com muita agilidade, e sumiu entre os galhos mais altos. O silêncio voltou, mas era um silêncio pesado, interrompido apenas pela respiração ofegante dos três amigos. Cadê ele? Perguntou Leandrinho, girando a lanterna para todos os lados. O feixe de luz cortava a escuridão, mas só encontrava folhas balançando suavemente. De repente, algo quente e viscoso pingou no ombro de Fernandinho. Ele passou a mão para limpar e viu, era sangue escuro e grosso. Levantou o olhar e viu dois olhos opacos o observando do telhado da varanda. A criatura não queria apenas atacar. Ela estava os vigiando, estudando cada movimento que faziam. Pro porão. Agora, disse Fernandinho, firme. Eles correram para dentro da casa, trancando a porta de madeira maciça com tudo o que podiam. Do lado de fora, ouviram as garras raspando as paredes, um som de metal riscando madeira. O cheiro forte de sangue agora vinha também de dentro, subindo pelas frestas do assoalho. Raul percebeu algo que gelou seu sangue. No canto da sala, as pegadas de lama que eles mesmos tinham deixado ao entrar estavam sendo cruzadas por outras marcas, muito maiores, que vinham da cozinha. E a janela da cozinha estava completamente aberta. A criatura já estava dentro da casa, ela estava na cozinha. O rosnado baixo vibrava nas tábuas do chão, indicando que estava ali, na penumbra entre a sola e o corredor, a janela. Sussurrou Leandrinho, apontando para o alçapão que dava para o porão. Se sairmos pelo túnel de ventilação, caímos direto no pasto, longe daqui. Eles desceram segundos antes que a porta da sala fosse aberta com força. O som de madeira se partindo foi seco e alto. Fernandinho foi o último a descer, sentindo o ar passar perto do seu rosto. A criatura tinha errado o bote por poucos centímetros. No porão escuro e úmido, eles se arrastaram pelo túnel de serviço, saindo ofegantes e suados nos fundos do sítio, já longe da sombra da castanheira. Enquanto corriam em direção à estrada principal, avistaram uma pequena cabana de madeira, isolada, que pertencia ao antigo caseiro da região, um homem conhecido como Seu Bento. Diziam que ele havia sido padre muitos anos antes, mas abandonou a batina para viver sozinho, guardando segredos do passado. Ao entrarem na cabana em busca de abrigo, não encontraram ninguém, mas sim um diário aberto, sobre a mesa e uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Na imagem, Bento aparecia ao lado de 7 rapazes. No verso, uma anotação escrita em latim e um nome circulado com tinta que parecia sangue seco. Vicente, o 7º filho. Não é uma maldição qualquer, disse Raul, lendo com atenção as páginas do diário. Ele escreveu aqui, o 7º filho do padre carrega um sangue antigo. Ele muda com a lua cheia, mas não é só um animal. A maldição só acaba quando ele encontrar quem o reconheça como gente ou quando for ferido por prata. De repente, um uivo cortou a noite, desta vez muito mais perto, tão próximo que parecia estar do lado de fora da parede. Eles olharam pela fresta da janela da cabana e viram, sob o luar, a figura caminhando ereta em sua direção. Agora perceberam um detalhe que não tinham notado antes. Em volta do pescoço dela, brilhava um velho rosário de madeira, quase todo coberto por pelos e pele, mas ainda visível. Som de vento batendo nas paredes da cabana, madeira rangendo, contas do rosário tilintando baixo. Os três ficaram paralisados, olhando fixamente para a entrada. A criatura parou bem em frente à porta e por um instante pareceu olhar diretamente para dentro, como se enxergasse através da madeira e da escuridão. Ele sabe que estamos aqui, sussurrou Fernandinho. Esse rosário é do seu Bento? É do Vicente, respondeu Raul. Leia mais aqui. O perdão pode quebrar o feitiço, mas o ódio só o torna mais forte. De repente, a porta começou a ranger, sendo empurrada devagar, sem pressa, como se quisesse aumentar o medo ao máximo. Eles se esconderam atrás de uma mesa velha, armas em punho, mas já sabiam. Balas comuns não resolviam nada contra aquela força. Temos que falar com ele, não atirar, disse Leandrinho, tremendo dos pés à cabeça.
A porta se abriu de vez, a lua iluminou a entrada, revelando a figura. O cheiro de sangue se misturou com o aroma de incenso que havia dentro da cabana. A criatura deu o primeiro passo para dentro, as garras raspando o chão de terra abatida. Os olhos opacos se fixaram novamente em Fernandinho e ela levantou uma mão grande, como se fosse tocá-lo no rosto. Vicente, disse Fernandinho, com voz firme, mas cheia de emoção. Nós sabemos quem você é. Você não é um monstro. Você é gente. A criatura parou no mesmo instante. Um rosnado baixo saiu da sua garganta, mas era de dor profunda, não de raiva. O rosário brilhou mais forte, e pequenas rachaduras apareceram na pele dura e cinzenta. Você é o 7º filho do Padre Bento, continuou ele. Você não tem culpa do que aconteceu. Nós te reconhecemos, Vicente. Você merece paz. Por alguns segundos, a transformação pareceu se desfazer. Os pelos caíram, a forma ficou menor, e um rosto humano, marcado pelo sofrimento, apareceu por baixo daquela casca dura. Mas nesse momento, Leandrinho, assustado com um barulho de galho, quebrando fora da cabana e sem pensar direito, disparou seu 38 direto no peito da figura. Som do tiro ecoando seco, seguido de um uivo longo e triste. Não, disseram Raul e Fernandinho juntos, com voz embargada, o tiro não matou, mas interrompeu o processo. O rosto humano sumiu, a figura voltou a ficar mais alta, e os olhos se encheram de mágoa e raiva. Ela deu um salto para trás, derrubou parte da parede da cabana e correu para a mata, sumindo na escuridão. Os 3 saíram correndo atrás, mas não encontraram nada, apenas pegadas grandes que levavam até a castanheira gigante. Lá, no chão, estava o rosário de madeira partido ao meio. Do corpo da criatura, nenhum sinal. Ele morreu? Perguntou Leandrinho, com a voz baixa, cheia de arrependimento. Não sei, respondeu Raul. O diário dizia que só prata ou perdão podiam acabar com tudo. Não usamos prata, e o perdão foi interrompido pelo tiro. Olharam para o céu. A lua cheia agora estava com um tom avermelhado, como sangue. De dentro da terra, entre as raízes grossas da árvore, saíram rosnados baixos, e uma voz distante ecoou pela noite toda. Eu sou Vicente. E a caçada ainda não acabou. Nunca mais encontraram nenhum corpo, nenhum resto, nenhum sinal de que a criatura tivesse morrido. Mas nas luas cheias seguintes, os moradores da região continuaram ouvindo uivos profundos e histórias de uma figura alta e escura vagando pelas estradas e matas próximas nunca deixaram de ser contadas. Será que ele ainda está por lá? Ninguém nunca descobriu a verdade. Pois quem chega perto da velha castanheira ainda sente um olhar frio e misterioso vindo das sombras. Voz diminui lentamente, som de uivo distante fica cada vez mais fraco. E assim continua essa história, com a dúvida eterna pairando no AR.F e M.